Amigas da Onça, essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça e hoje nós estamos com o casal mais top desse Brasil, o deputado Lucas Bove, que vocês já conhecem, porque ele já veio aqui, foi um dos nossos episódios mais legais, que a gente mais gostou de gravar. É verdade. E a esposa dele, que a gente queria tanto conhecer, é um privilégio enorme poder estar conversando com você. Muito obrigada por ter topado participar. Que é a Cíntia Chagas, a professora de português mais gata dessa galáxia inteira, né? Maravilhosa. E, bom, a gente ia falar sobre vários assuntos aqui mais sérios, que nem a gente conversou já com o Lucas. E como vocês gostam, porque o nosso público gosta mesmo é da polêmica, da política e principalmente da direita. Mas, quando a gente abriu a caixinha de pergunta, só veio o interesse em saber as fofocas do casal. E como vocês nunca gravaram nenhum podcast juntos, a gente falou, bom, vamos falar um pouco de tudo, mas também vamos ter que incluir um monte de pergunta que as pessoas estão fazendo, né? Vou gente. até beber uma água aqui. Isso aí. Bom, Cuidado com as amigas da onça, viu? Então. Não, hoje a gente tá bem mansa, porque a gente tá bem feliz que vocês toparam participar desse podcast Na com a véspera gente. de feriado, né? Na véspera de feriado. Mas a gente tá muito feliz também que o Lucas topou participar pela segunda vez, porque ele foi muito gentil desde o começo. Quando ele veio pra cá, a gente adorou conhecer ele. Ele tava concorrendo para ser deputado estadual, que ele ganhou, no fim das contas. Então, parabéns. A gente também tá adorando acompanhar o seu trabalho na oposição. Acho que você tá fazendo um excelente trabalho. E a Cíntia, né, que é famosíssima, que é linda, que ela é mais bonita ainda, pessoalmente, se é que isso é possível. Eu tô até nervosa aqui de estar conversando com você, porque o meu português é péssimo, como seu... Acho que foi seu primeiro livro que você Sim, escreveu, se chama era isso, Sou né? Péssimo em Português. Eu sou realmente péssima em português, porque eu estudei numa escola bilíngue. E, então, minha escrita é horrível, né? Eu tenho que corrigir tudo. Ela pode falar, paga, pelo amor de Deus. É. O meu nem é tão bom também, eu tô nervosa, mas... Falo top, falo show, falo todas essas coisas que, que você critica bastante no seu Instagram. Mas, então, se você precisar me corrigir, Então, agora vocês têm meu telefone, na hora em que surgir a dúvida, é só mandar uma mensagem. tá. Inclusive, beleza. o padre te manda, né? O Padre Fábio? Ele te manda antes, né? Sim, a nossa amizade começou devido às dificuldades dele com a vírgula. Imagina que É. engraçado. Ele me dava conselhos de vida e eu A dava regras de vírgula para ele. E o Lucas, ele é ótimo no português? Excelente. É? Ó, Uma das- responsabilidade. Nossa, É, então que ele bom, é impressionantemente bom. né? Foi o que mais te conquistou, assim. O que mais me conquistou no Lucas foi a inteligência dele. Inclusive, estávamos conversando recentemente sobre os motivos pelos quais estamos juntos. E nada para mim é mais importante do que a inteligência dele. É o grande motivo pelo qual, fora as outras qualidades que ele tem, ele é lindo, ele é um homem bom, blá, 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 blá. Uhum. Mas a inteligência dele, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de argumentação é envolvente. Mas ele é assim, tipo, se você tá em casa e precisa resolver um negócio, ele que resolve. Depende. Você está falando de quê? Não, é Porque se hoje em for algo dia- relacionado a trocar uma lâmpada, não. Não, então, é aí que eu ia chegar. Hoje em dia não tem mais homem que faz essas coisas, né? Mas da mesma forma que ele não é o cara que troca a lâmpada, eu não sou a mulher que cozinha. Ah, Então, então- tá tudo bem, né, Bom, amor? na Então você- verdade, é assim, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui de novo é um prazer. Foi muito legal vir a primeira vez aqui, vocês estavam começando, né? É. E depois vocês foram crescendo, entrevistaram um monte de gente top, um monte de gente super famosa, entrevistaram o Michel Temer, né, que a Cíntia também entrevistou, super legal, ele é uma figura fantástica, né? E eu me senti muito honrado de estar no meio dessa turma toda, e depois de ter vindo aqui pela primeira vez, eu não conhecia, vocês estavam, acho que foi o terceiro ou quarto programa, talvez, Foi, né? ele tinha tipo 300 Eu virei seguidores. fã de vocês, eu mostro pra Cíntia 100, pra assistir vocês no Pânico, e agora vocês estão bombando aí de seguidor e tal, tá super verdade. legal. Que bom. Acho que vocês fazem uma coisa ímpar, assim, a forma irreverente, o jeito moleca que vocês tratam as coisas, assim, realmente, eu sou fã mesmo, eu acompanho o que trabalho de vocês, porque eu máximo. gosto muito, e vocês sabem disso, eu já falei isso pra vocês em algumas oportunidades. Mas em minha defesa aqui, não é que eu não troco uma lâmpada, eu troco uma lâmpada, né? Outro dia queimou a lâmpada do banheiro dela, ela me chamou, eu troquei, literalmente a lâmpada que queimou. Trocou? É que eu não sou muito Handyman, assim. no dia a dia, assim, a minha vida tá um caos. Eu assumi o mandato faz um mês, mais ou menos,
E tá uma correria. Eu tenho minha empresa, tenho meus negócios que eu tô reorganizando e tal. E o mandato, assim, você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair, é uma loucura. Então eu acabo economizando meu tempo e deixando para terceiros fazer isso. Mas se precisar, eu não sou o cara, o melhor cara para serviços gerais, serviços de casa, assim, mas se precisar, a gente sabe. Tá certo. Agora, tem gente que tem dificuldade para fritar ovo, que queima brigadeiro. Aí é um Ai, pouquinho não mais acredito. complicado o negócio, entendeu? Não é nem Verdade. que eu quebro um galho, entendeu? Por isso que eu não Tem gente exijo que nem nada. quebrar um galho quebra. Vocês já viram alguém queimar brigadeiro ou não saber Não, fazer nem omelete? tem como. Nem Ovo tem como mexido? queimar o brigadeiro? Tem. Te Tem, apresento gente, Cíntia sou Chagas. eu. Virou pedra? Não, o que que aconteceu? Na verdade, não queimou. A Queimou. gordura, Queimou. Eu não sei o que aconteceu. Eu cheguei lá, tava um negócio, enfim. Mas tudo bem. Qual que é o nome que dá para quando acontece aquilo? Que Quando a o gordura desanda? separa. Desandou, ele desandou. desandou, sei lá. Formou umas bolotas lá, enfim. Mas eu nunca tinha visto. É um fenômeno, realmente. Cíntia Chagas é um fenômeno na cozinha. Tem um vídeo dela na internet, inclusive, Cozinhando? fazendo uma live. Era na época de pandemia aquilo? Era. Uma live com uma chefe. Qual é o nome da chefe? Julima. A chefe Julima. E a chefe estava ensinando ela a fazer alguma coisa flambada. E ela botou fogo na casa. E tem um vídeo dela, a coifa queimando, Não, assim, o não E eu, exaustor calma. queimando. Aí o E ela, chefe chefe, tá Ju, queimando aqui, mas ó, é não isso sei o mesmo, quê. olha só, tá queimando. E o fogo dentro do exaustor. Meu Deus do céu! Aí eu, inexperiente, aí eu falei, gente, será que é assim? O fogo entra no é para isso que serve um exaustor? Aí ela não estava enxergando, ela, é assim mesmo, Cíntia. Que Eu perigo. falei, mas chefe, eu tô achando que não é tão... Ela Enfim, vira a câmera estranho assim, o isso aí. fogo pegando. Meu Deus lá. qualquer do pessoa céu. minimamente normal teria feito alguma coisa, teria... Eu não, fiquei olhando. E apagou como? Chamou o bombeiro. Não, sozinho, Apagou foi sozinho. O apagando. foi dentro do exaustor, Gente, assim, que acho que loucura. puxou e apagou. Bom, É. então tudo bem. Se ele não troca a lâmpada, você não faz Não, eu não vou brigadeiro, exigir então, nunca não tem o que nada fazer. dele. Mas é isso que ele falou mesmo. De fato, agora ele tomou posse, eu não sabia que político tinha uma carga horária tão elevada como a dele. Elevada não, né? Tão pesada como a dele. Alguns, né? Para mim era uma vida com um pouco mais de controle de horários e tal. E eu vejo que ele não tem todo esse controle. Então, é mais fácil contratar alguém para resolver a lâmpada, Tá certo. ou, né? E é a mesma coisa no dia a dia da Cíntia, né? É muito, muito ocupada. Eu também não sabia que. Eu vou chamar você de blogueira, você não vai ficar brava, tá? Eu não sabia que influenciadora digital também tinha uma vida tão corrida assim. Ela não para. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui 10 minutinhos atrasado, eu falei, ó, se você quiser, vai subindo. Ela falou, não, que eu preciso gravar uns stories. Ela tava lá embaixo gravando stories, assim. Então, uma é loucura, super né? corrido o negócio. É. E eu também. E assim, chegando agora, eu tô participando de tudo, sabe? Vou aos eventos do governador, vou a entregas, enfim, eventos que tem em campo, viajo no interior de São Paulo também, tô na Lesp todos os dias lá, então a minha vida tá bem movimentada. E tá feliz. Como eu falei para Que bom, vocês né? aqui na pergunta da onça, né? Das amigas da onça, aí o meu plano era entrar e ir aprendendo e me perpetuar. Sim. E já que eu consegui entrar de primeira aí, super bem votado, com o apoio de vocês, inclusive, agora tem que fazer a lição de casa e trabalhar, né? Tá Porque não é certíssimo. todo político. O Haddad, quando foi prefeito aqui em São Paulo, ele tem essa pecha aí. O pessoal fala que o Haddad não gostava de trabalhar, diz que chegava para trabalhar só na hora do almoço, ia embora 4 horas da tarde, emendava feriado, não era muito fã. Eles lá têm trabalhadores só no nome, né? Trabalhar que é bom, não gostam muito, né? O próprio presidente, o primeiro emprego dele foi presidente da República, né? O Boulos também. O primeiro emprego dele foi agora deputado federal, né? Antes disso, só sabia invadir prédio, só sabia fazer baderna, né? Então, o nosso lado é trabalhador, é o lado que realmente produz, né? Sim, é verdade, é isso aí. Ô, Cíntia, como é que mudou, assim, a sua vida quando você começou a se relacionar com uma pessoa que queria concorrer para um cargo público? Porque você também conversa com o público, né? Mas eu acho que quando você se torna um político, você tem uma responsabilidade social a quem votou em você e você tem que fazer, né, mudanças e lutar por pautas lá na Lesp, que é aquele... Eu já fui lá outro e tal. E como é que... Porque, assim, agora você começou a ter que se envolver mais na política, né? Eu vejo que você levanta algumas pautas também, como, por exemplo, pronomes neutros, etc. Você acha que isso tem sido benéfico para o seu trabalho como influenciadora digital?
Na verdade, o meu posicionamento mais à direita, ele é anterior ao Lucas. Eu estive no Pânico quando que ano que foi a eleição? 18. Isso, É. 18. E o Emílio começou falando, estamos aqui com a nossa professora Instagrammer, Cíntia Chagas. Aí eu falei, Emílio, é o seguinte, para quem aí votou no Bolsonaro, por favor, @Cíntia Chagas, porque eu me posicionei a favor dele e perdi 4 ou 7 mil seguidores. E aí, na hora, eu ganhei 27 mil seguidores. Ai, que ótimo. Então, e aí começou o Pânico. Então, antes disso, eu também já me posicionava, eu fui a favor do impeachment da Dilma. Foi aí que eu sofri o meu primeiro linchamento virtual, que hoje eles chamam de cancelamento. No ano do impeachment da Dilma, eu sofri, eu chorei muito, foi assustador e tal, e eu falo que depois daquilo tudo ficou fácil, eu nunca mais tive medo desses cancelamentos. Então, foram marcos. Eu não sou uma pessoa que fica se posicionando diariamente, mas quando é necessário, quando eu vejo que eu preciso fazer, eu faço. Então, eu fiz na época do impeachment da Dilma, fiz no segundo turno Haddad e Bolsonaro. Foi quando toda a família do Bolsonaro começou a me seguir. Foi quando a direita olhou de fato para mim. Na sequência, o que houve? O dialeto não binário, ele é uma pauta minha na condição de professora de português. Porque o dialeto não binário, assim como várias outras coisas que ocorrem estapafúrdias, ele colabora para o empobrecimento da língua portuguesa e para a destruição. E eu me posiciono contra esse dialeto. Por acaso se trata de uma pauta da direita. E aí o que houve? A direita me abraçou quando eu comecei a falar do dialeto em novembro de 2020. E, enfim, e o Lucas surgiu depois disso. E respondendo a sua pergunta, o que mudou para mim, de fato? Não mudou em termos de redes sociais. Mudou em termos de visão do outro. Porque a minha relação com o meu seguidor é uma relação em que eu encontro o seguidor e ele fala que me adora, eu tiro uma foto e acabou. Quando eu acompanhei o Lucas na pré-campanha, na campanha e tal, eu percebi que o eleitor, que é como se fosse um fã muitas vezes, o eleitor, a demanda dele é uma demanda em que ele precisa ter muita paciência. E ele tem, de coração, do coração dele. Então, enquanto o meu seguidor chega, tira uma foto e vai embora, o eleitor dele quer falar. E então, para mim, o que mudou é que eu tenho hoje uma outra visão sobre a política. Hoje eu entendo que político bom é aquele que, de fato, ouve, é aquele que tem paciência. E eu não tenho nenhuma vocação, até porque eu não tenho a paciência que ele tem, de jeito nenhum. Não quero entrar na política. Já fui chamada para ser deputada algumas vezes, não quero. Falta-me o decoro, inclusive. Mas é isso, o aprendizado que mudou para mim é a visão sobre a política, sobre os políticos. E para você, Lucas, como foi quando você ganhou a sua eleição e se tornou um deputado estadual? Qual foram algumas surpresas que você não imaginou que teria nesse cargo? Olha, eu sempre gostei, né? Eu contei para vocês aqui da outra vez, né? Desde moleque eu sempre gostei, sempre quis participar da política e era um sonho super distante, era algo que eu pensava para quando eu tivesse já com a cabeça branca, tranquilo, meio que me aposentando, até porque a política era tida como algo, por mim pelo menos, muito caro, muito fora da realidade. Uma campanha e tal. O Bolsonaro mostrou em 2018 que isso não era verdade, que a gente conseguiria, com um orçamento enxuto, participar de uma eleição. E eu fiz, a minha campanha custou R$400 mil. É uma campanha baratíssima para quem teve 130 mil votos. A Joyce Hasselman, por exemplo, gastou, só de fundo partidário, ela recebeu R$1,5 milhão, só de fundo partidário. E teve, se não me engano, 13 mil votos, acho que foi alguma coisa assim, 13 mil votos. Então foi uma campanha muito barata para o resultado. Quando veio a eleição e eu consegui, eu fiquei muito feliz, mas logo no dia seguinte a gente já começou a trabalhar para o segundo turno, tinha o Tarcísio Bolsonaro ainda para eleger. Quando acabou o segundo turno,
eu fiquei muito abalado alguns dias pela derrota do Bolsonaro. Eu fiquei num período meio chateado, meio introspectivo, e logo depois comecei a trabalhar. Para ser sincero, eu ainda não. Eu acho que, sabe, a ficha não caiu, porque é uma correria atrás da outra, tudo. Mas, assim, o que me surpreendeu positivamente é o trato lá dentro da Assembleia, é muito bacana. Até com os deputados de oposição, vocês me conhecem, eu não sou o tipo de pessoa que vou lá e vou atacar ninguém do ponto de vista pessoal, ou que vou arrumar uma briga, chegar às vias de fato com alguém. O que eu ataco e o que eu discordo, com o que eu discordo são as ideias, não são as pessoas. Então, me surpreendeu positivamente o clima na Alesp. Apesar de ter gente lá que é antagônica uma outra, apesar de terem pensamentos diametralmente opostos, todo mundo se respeita muito. Tem um clima muito bom, clima de trabalho muito bom, sabe? Até às vezes eu tô lá discursando, tem uma deputada do PSOL sentada na primeira cadeira aqui, aí ela faz um comentário, aí eu respondo, aí ela tá lá. Ontem mesmo, eu falei que o Boulos nunca vai ser prefeito de São Paulo. Aí ela falou, se Deus quiser, vai. Aí eu tava no meio do discurso, eu falei, não adianta falar de Deus só na época da eleição, igual a esquerda faz, não. Tem que ir na igreja 4 anos, não adianta ir só. Aí ela subiu lá, falou alguma coisa do Bolsonaro em relação à Petrobras. Eu falei, você tem certeza que a esquerda quer falar de Petrobras? Então, assim, o debate tem um clima amistoso, de uma certa forma. E até divertido, né? Até divertido, até divertido. Ter isso, né? Não tem graça também. Exato. Acho que quem tá na política gosta do debate, gosta da discussão. Eu particularmente gosto. Então, positivamente foi isso. Negativamente, eu não posso nem dizer que foi uma surpresa, mas o que me incomoda é que eu venho da iniciativa privada, é muito diferente a velocidade das coisas. Você tem um projeto super legal, você sabe que é bom, até a esquerda, se bobear, vai apoiar, se alinhou com o secretário de educação, o governador gosta do projeto, tudo, aí você quer fazer o projeto entrar. Só que tem mais 93 deputados que também querem fazer os projetos deles entrarem, e nem sempre são tão bons quanto o seu. Isso de amplo conhecimento, mas você tem uma questão de vaidade, você tem que respeitar, não pode passar na frente. Então, assim, as coisas não andam na velocidade que eu gostaria que elas andassem. Nossa, deve ser muito difícil isso, né? Tipo, você tem tudo ali pronto, e assim, se você estivesse fora da política, você pegava o investidor, não sei o que, resolvia o problema, e na política você depende de um monte de gente, de contato, de não sei o que, né? Por isso que é melhor, né? Privatização de... Exatamente. Muitas vezes eu tenho até o investidor, tem a iniciativa privada querendo participar, não precisa do Estado, o Estado precisa só autorizar. E aí, mesmo assim o negócio não caminha. Agora, eu queria saber disso que a gente tava falando dos pronomes, porque todo mundo no Instagram quer falar disso. A gente falou quando você veio também. E agora eu queria a sua opinião. Por que é uma luta sua aí do português, assim? Pra quem não tem ideia do que é isso, o que é essa batalha aí dos pronomes neutros e não binários? E o que é isso? Tá. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que vem a ser o não binário. O não binário é aquela pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Logo, para essa pessoa, o ele não seria aplicável, nem o ela, e obviamente todos os outros pronomes. E o povo chama de pronome neutro e tal, mas nem é só em relação a pronomes. Eu prefiro chamar de dialeto não binário, porque é um dialeto de um grupo. Ok, só que ele não faz sentido. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que fazia o papel do gênero neutro passou a ser, incorporou-se, passou a ter como função o que hoje é o masculino, ou seja, o masculino hoje faz o papel do neutro. Então, quando a gente fala boa noite a todos, nós já englobamos todas. Tendo isso de forma muito clara, a gente já percebe o quê? Que antes de entrar no problema do dialeto não binário, há o problema do todos e todas, que ele é completamente desnecessário. Tá? E, para além disso, essa colocação da letra E, que já foi a letra X, as pessoas já devem ter visto, todex e tal. Elx. Isso. Naquele início, havia essa tentativa de usar o X, porque o X sim seria neutro. Só que eles perceberam que não funcionava. Não funciona nem do ponto de vista da dicção. Aí eles passaram para a letra E. Tudo bem. E
a ideia deles é de criar uma linguagem inclusiva. Todavia, essa linguagem exclui. Ela exclui surdos que compreendem o que o outro fala por meio da leitura labial. Ela exclui cegos que necessitam de softwares de leitura. Imagine a atualização de um software de leitura para um cego. Ela exclui disléxicos. Ou seja, ela exclui essa linguagem, esse dialeto, ele exclui 3 grupos que lidam diariamente, diuturnamente, com uma dificuldade comunicativa real. Real, contra a qual eles precisam lutar. E eu não sei exatamente o número, desculpa te cortar, salvo engano, são esses grupos de disléxicos, de surdos mudos, de cegos, representam cerca de 15% da população. Nossa. E enquanto o grupo de não binários representa cerca de 2% da população. 1,2%. Então, 1,2%. Então, eu nem sei se é isso, mas eu sei que tem muito mais gente surdo-mudo, muito mais disléxico, muito mais cego do que esse grupo não binário. Então, você inclui 1,2% e exclui 15%, entendeu? Exato. Então, em primeiro lugar, existe essa ideia de que se trata de algo includente, quando, na verdade, não é. Fora a questão do sentido, é arbitrário. Escolheu-se a letra E e não faz o menor sentido para a língua portuguesa. Na França, eles têm o que um órgão semelhante à Academia Brasileira de Letras. E a, entre aspas, Academia Brasileira de Letras de lá, que se chama l'Académie Française. Repita, que é bonito você falando francês, como é que é? L'Académie Française afirmou o seguinte, abre aspas, frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal, fecha aspas. Nessa mesma época, o então ministro nacional da Educação francesa proibiu a utilização do dialeto não binário tanto nas escolas, quanto nas faculdades, quanto nos documentos públicos. E o Brasil, infelizmente, caminha em sentido oposto, ainda mais agora com o novo governo. O que me deixa muito triste em relação a isso tudo? É óbvio que atrapalha a interpretação de texto, é óbvio que atrapalha a escrita, ninguém consegue escrever um texto minimamente compreensível no dialeto não binário. Trata-se de uma pauta de uma elite progressista. O menino lá na favela, ele não sabe nem escrever. Exatamente, nós temos problemas muito maiores. O que me deixa triste, mais triste ainda, é que eu não vou nem falar da esquerda, tá? Porque existe uma parte da esquerda que se opõe ao dialeto não binário veementemente. É uma questão progressista. Esse progressismo fecha os olhos para a falta de qualidade do ensino brasileiro, fecha os olhos para o ensino de Libras, mas coloca uma luz, um foco em algo que apenas gera engajamento, curtida e tal. Tanto é, terminando, que as grandes empresas já se renderam ao dialeto não binário. Então, você vê lá o suco de todes. Sim, tem vários, E é ridículo, porque a única coisa que a empresa faz, geralmente, é mudar o vocativo. Querides clientes. É só isso. Sim. E para quê? Agora, assim, eu queria te perguntar, você como professora de português, vamos supor que você está numa aula, um dos alunos fala, eu não sou... Não, eu tenho que falar mais perto? Eu me identifico como não binário, eu quero que você se refira a mim como todes, como elex, sei lá como que ele quer que se refira, né? Elo agora. Elo. Porque o E é masculino nesse caso, né? Virou elo agora, Elo. né? Então, o que você diria como uma professora numa situação dessa? Até eu acho que pode servir de inspiração para muitos outros professores que estão passando por essa situação, porque é algo real que tem acontecido, né? O que eu diria? O problema é seu. Exatamente. Eu diria o problema é seu porque a língua portuguesa não tem de dar conta dessa questão vivida por ele. Essa questão é de ordem social, ela é de ordem antropológica, ela é de ordem psicológica.
ela não é de ordem linguística. Uhum. É isso que eu falaria para essa pessoa. Como eu, de fato, já tive um aluno, quando eu tinha o meu pré-vestibular em Belo Horizonte, Pré-vestibular é cursinho para nós aqui cursinho, em São voltado Paulo. para alunos de medicina, e ele nasceu ela, e quando, no primeiro dia de aula, eu fiz a apresentação e tal, ele virou e falou assim, professora, seguinte, eu tô aqui e eu quero dizer que eu sou trans. Eu nasci como, esqueci o nome, fulana, e hoje eu sou fulano. E eu não tive problema nenhum com essa pessoa. Pelo contrário, eu me lembro dele com muito carinho. Eu tenho até hoje no meu celular um vídeo em que ele elogiava o meu trabalho. E era um menino progressista. E depois que ele falou isso, ele ainda falou assim, eu tô aqui, mas eu sou de esquerda, viu, professora? Eu falei, não me espanta você ser trans. Me espanta você ser de esquerda e estar aqui, porque eu tinha essa fama de professora de direita em BH e tal, pelas minhas pautas e tudo. E foi uma pessoa com a qual eu tive uma excelente relação. E ele escolheu um pronome. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas? Escolham a droga de um pronome. Porque é até confuso, né? Tipo assim, se tem dois, não existe um outro. Não existe, não é um unicórnio, um pato do nada. Olha, seu A pato. solução não é tem. linguística. A solução não é linguística. A solução é da ordem do comportamento. Porque eu chamar alguém de elo, usar o delo, ou qualquer coisa que o valha, isso não vai acabar com o preconceito que eu possa vir a ter. Não, pelo contrário, eu acho que isso só chama mais atenção para a situação, né? Porque é isso, você tem uma dificuldade até natural de você. Uma coisa é eu te chamar de elo, eu falar, elo quer, isso é uma coisa. Outra coisa é no dia a dia, numa conversa, eu criar um texto, ou eu conversar com você, eu entrar, eu me aprofundar mais em alguma coisa usando o pronome neutro. É impossível. Então, assim, você pega um exemplo, sei lá, Tami Gretchen. Tami Gretchen é o Tami. E se eu tiver com o Tami aqui, eu não tenho problema nenhum de chamar ele de ele. Não tem problema nenhum com isso. O que não pode se por acaso eu vier a me confundir, isso ser taxado como preconceituoso, homofóbico, que é isso que a esquerda faz. Né? Quando você... eles têm que entender, que é uma outra explicação que a Cíntia sempre dá também. As coisas, a língua portuguesa, ela é orgânica, né? Então, o voz me ser virou você, mas isso foi organicamente. Ninguém chegou e falou, olha, agora não é mais voz me ser, agora é você que se fala. Ele está falando isso rapidinho, porque quando contra-argumentam, as pessoas dizem, mas a língua portuguesa é viva. Sim. E aí me chamam né? de ultrapassada e tal. Não. O que ele falou é que é o certo. A língua portuguesa é viva? É. Tanto é que não falamos mais vossa mercê. Todavia, é orgânico, não há uma imposição natural. linguística. O que ocorre hoje, nós estamos vivendo hoje na Idade Média. Não sei se vocês se lembram do Index Prohibitorum, que era uma lista dos livros proibidos na Idade Média. Hoje, nós temos essa lista, é a lista das expressões proibidas. Sim. Do ponto de vista teórico, é isso, você não tem que ser um problema você chamar a pessoa, você se equivocar, e desde que você não faça isso de propósito, não faça isso, porque eu acho que o preconceito, ele tem a ver com a intenção também, né? Uma coisa é você se enganar e chamar a pessoa de uma forma como ela não se sente confortável. Outra coisa é você fazer aquilo de propósito e tudo mais, né? Então, são situações diferentes. E do ponto de vista prático, para um político, por exemplo, para um deputado, é o que a Cíntia falou. Como é que eu vou debater pronome neutro se as nossas crianças não sabem nem falar a língua portuguesa tradicional? Como é que eu vou discutir, ensinar o dialeto não binário na escola se os nossos professores não têm condição de ensinar nem português e matemática, nem segurança em sala de aula eles têm mais hoje em dia? Como é que eu vou discutir banheiro neutro se nem um banheiro feminino e masculino direito existe na escola? O professor está lá em Presidente Prudente dando aula com 42 graus de sensação térmica com o ventilador quebrado. Aí eu vou dizer, não, nós precisamos de banheiros neutros nas escolas. E os caras estão morrendo de calor, não conseguem nem dar aula lá. Então, assim, é uma discussão
que busca muito mais isso, lacrar, ocupar espaço, e não é por aí, né? Acho que a gente tem muita coisa antes. Quando a gente virar a Noruega e for tudo lindo, maravilhoso, aí a gente pode até discutir questões assim, mais menos racionais e menos práticas, mas não é o momento ainda, Mas eu né? concordo 100% com você. Eu É. sempre falo isso. Eu tô de saco cheio desse assunto de dialeto não binário, pelo amor de Deus. Eu lembro muito quando você falou isso, né, quando você veio aqui, que tinham professores que não tinham nem onde usar o banheiro nas escolas, Sim. sabe? E a gente tá discutindo isso. A gente não tem esse luxo no Agora, Brasil. uma resposta. A minha resposta, ela foi mal criada. E é o que eu faria. Eu falaria mesmo com a Você é pessoa. bravona, assim. Eu tenho medo de Sei, você. com ele eu sou doce, não sou? Né? No Não, Instagram. é brava, acho que na sala de aula eu não sei como é que era, mas na vida pessoal não é não. Não? é Mas no onça, Instagram não é você é gatinha. brava. No Instagram você é Instagram é brava. Na verdade, é quando pisa no meu calo. E essa Aham. história aí pisa no meu calo. Como professora, eu sou muito mais divertida e debochada e irônica do que brava. Mas, enfim, uma resposta politicamente correta, porque você falou uma resposta que pode servir de Para inspirar inspiração. professores. É. Tá. O professor não quer falar que o problema é do não binário, ele pode dizer o seguinte: eu não vou compactuar com um dialeto que não é oficial na nossa língua, que não é língua portuguesa, que não faz parte do português. Aí eu me exalto, eu não consigo. Que não faz parte do português e que ainda exclui cegos, surdos e disléxicos. Sinto muito. Sim. Essa é uma boa Perfeita. resposta. Aí, Um professores, pouco vocês mais estão precisando educada desse... do que a minha. É. O problema é seu. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Até porque não só tudo isso ainda dificulta a convivência em sociedade. Porque Exato. hoje em dia a gente tem que andar em ovos literalmente quando você tá conhecendo alguém novo. Porque você não sabe o que você pode falar, o que não Literalmente pode não, falar. porque você não vai pegar o ovo, colocar no chão e pisar nele. É verdade, não é literalmente, desculpa. Exato. Mas, não, eu né? tava com isso. Eu tava com esse medo de eu falar literalmente, Eu falo tipo... muito literalmente. Que a gente o fala tipo muito, show. tem tipo assim, a gente fala muito lá no Pânico, a gente não parava de falar, as pessoas estavam Mas eu comentando no tive chat de box. falar, para de falar, gente, tipo Ai, assim. é meu todo furo mundo comentando. pedagógico. Mas, ó, preciso explicar uma coisa para vocês, deixar É. uma coisa muito clara. Esse personagem, ou a profissão professora, é no Instagram, na sala de aula, mas a Cintia, ela é mineira, gente. Ela fala procê, É? ela fala uaiçô, não sei o quê. É mesmo? É mineira, Fala trem. fala Fala trem. O que trem é bom? trem? Trem é uma... É. Trem, aí o que Trem é maravilhoso. acontece? Trem é tudo, gente. Quando- Trem é uma em São delícia. Paulo se fala muito tipo, né? Eu não sei se nos outros lugares falam assim, mas em São Paulo a gente, né, fala muito tipo, né? Sim. Tipo assim, tipo, É. meu. Aí, Nossa, aí não é. pode, aí fala errado. Mas quando é trem, é regionalismo. Não, é que é Não. regionalismo, é de BH. Então, pra você, não é errado, é regionalismo, entendeu? É erro quando há erro de Entendi. português. Uhum. E aí, o que eu já Pro comentei... você é o dialeto mineirês também, não é? Não faz parte. Não, Os pro você- disléxicos não vão entender Pro o você procê. tá errado, mas o trem não tá. O trem O não trem tá. é um regionalismo. E aí, uma coisa que mandaram na caixinha também de perguntas é: você corrige as pessoas no dia a dia ou não? Por exemplo, bom, me Passa corrigiu. Você corrige? Eu corrijo as pessoas mentalmente 24 horas por dia. Se eu estiver acordada, o meu cérebro corrigirá automaticamente tudo que você fala. Não te dá uma dor de cabeça? É muito natural, é muito louco isso. Então, e outra coisa que ocorre muito é em relação ao hífen. Meu Deus, eu queria até me controlar mais. A pessoa vai falando, vamos supor que você fale, nossa, mas isso é muito contraproducente. Aí o contraproducente junto sem hífen. Eu não sei, talvez porque a reforma ortográfica tenha sido algo tão ruim no meu ponto de vista, eu fiquei com tanto medo na época, em 2007, 2008, de não dar conta daquilo, que eu fiz 3 cursos. Meu Deus do céu. Fiz 3 cursos de reforma ortográfica, eu estudei muito, 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 muito. Então, a pessoa vai falando e eu vou analisando se tem vai hífen. escrevendo. Vai passando, micro-ondas, escrevendo na micro-hífen cabeça. ondas e tal. Meu Deus. Então, internamente, sim. Com a pessoa, eu só falo se eu, por exemplo, eu senti liberdade com você Lógico. e falei, acho que eu não fui grossa, Não, claro que brinquei. Mas não, eu não corrijo todo mundo, não. Até porque em determinados diálogos eu passaria o diálogo quase que todo corrigindo a pessoa, né? E todo mundo fala errado em uma certa medida, né? Ninguém fala exatamente. Claro, você está em algum momento mais formal, você usa um português mais formal, mas a Cíntia não. A Cíntia, o WhatsApp dela é impecável, sabe? Com todas as vírgulas, as pontuações, ela escreve como se fosse uma dissertação. Eu mando lá o PQ, eu não sei o quê, abrevio e tal. Ela não. O Eu acho que no português dela Brasil é só a Cíntia e o Temer, né? Que É. devem falar assim.
Não, porque eu tava lendo a sua biografia, né? E eu ficava o tempo todo, nossa, que legal, que você fez tanta coisa bacana, assim, na área de educação. Você deu aula de cursinho, aí você foi expandindo, escreveu um livro, depois deu vários cursos. E aí eu fico pensando, assim, você tem muita influência online, você tem um noivo que tem influência também na política. Você não pensa em fazer um mega projeto relacionado à educação, uma coisa que possa mudar assim o Brasil, para você aplicar esse seu conhecimento tão valioso da língua portuguesa que poucas pessoas têm? E eu sei lá, eu adoraria aprender com você. E acho que muitas pessoas também, né? Eu Então, também. você tem esse plano, assim, de criar uma escola, de fazer alguma coisa, uma iniciativa privada incrível, assim? Bem, eu me tornei dona de cursinho, vou falar igual o Silvio Santos falou, né? Só que quem sou eu perto dele, mas ok. O Silvio Santos se tornou dono, ele é, na verdade, um animador de palco, ele fala isso. Eu nunca quis ser dono de emissora, eu sou um animador de palco. Eu nunca quis ser dona de cursinho como eu fui, mas eu fui demitida 10 vezes, eu precisei fazer isso. Uhum. E eu fui demitida por um sistema que me demitia, ok, que eu também não era benta, no sentido de, eu colocava 200 alunos em pé, cantando o funk da crase, blá, blá, blá. Mas outros professores faziam isso, mas eu era demitida, então eu tomei muito pânico de professor, com todo respeito aos professores que gostam de mim. Mas eu tomei uma certa aversão a professores. Tanto é que o meu cursinho, o único professor que existia nele era eu. Uhum. Então, um projeto voltado para mais pessoas como uma escola nunca me encantou, a não ser que só houvesse a Cíntia Chagas na escola. Hoje eu faço palestras, eu tenho Instagram, trabalho com marcas, com joias, né? Eu faço propaganda para joias, faço propaganda de produtos de beleza, de roupas e tal. O que mais que eu faço? E eu tenho 2 cursos online, que é um de oratória e um de português para a vida da pessoa. Crase, 3, né? vírgula. Uhum. 3 eu tenho? Divertido. Ah, é. Tá vendo? E eu tenho um que eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro e seguidores pelo Instagram. Oh, estamos precisando disso aí. É bem legal. É bem legal, mas esse ocorre 2 ou 3 vezes por ano. Os outros 2 ficam gravados e a pessoa pode comprar sempre. Então, não sei, eu poderia fazer, mas eu acho que a vida vai fazendo com que a gente não pense tanto, né? A gente vai Vai levando fazendo. a coisa e é isso. Então eu quero te convidar já agora. Eu tenho uma ONG. E eu tenho Legal. muitos alunos que com 13, 15, 17 anos não sabem nem escrever o nome. Então um dia você tem que ir lá ensinar o português pros meus alunos, que eles são muito Claro. É legais, verdade, eles são né? muito legais. É muito legal, aqui Claro. pertinho, aí quem sabe a gente não começa um projeto muito bom. política E o Lucas tudo. também, porque eu lembro que É, quando a gente você- conversou eu com já te você mandei falou também, que é. educação era A sua a pauta, sua né? pauta principal. Não, e né? continua sendo. Eu acho que a Cíntia, ela consegue atingir. Você pensou até, falou até de alguma coisa a ver com a política ou no privado. Eu acho que ela atinge muito mais gente no dia a dia. O Instagram dela é super engajado, assim. Uhum. É impressionante. Os stories têm 300 mil visualizações. Assim, Nossa! ela tem 1 milhão e 400? 400, é. Acho que agora deve Ela estar ganha- 1.460.000. Ela ganha 10, 15 mil seguidores por dia. É um negócio, Nossa. assim, incrível. 1 milhão e 300 vai para 1 milhão e 400 depois de 10, 15 dias, assim. O negócio bomba. Então, acho que ela ajuda muito mais gente hoje em dia pela internet. Uhum. Eu, como deputado estadual, como eu falei, é um pouco limitado, apesar de eu ter muita ideia, muita coisa. Eu espero, no futuro, estar dentro do Poder Executivo, de alguma forma. Uma secretaria de educação. Não estou querendo puxar o tapete do Renato Feder, de nenhum secretário aqui. Estou falando assim, um dia, né? Eu cheguei agora. E aí eu acho que a contribuição dela vai ser muito importante. Uhum, com certeza. Mas isso que vocês falaram, eu falei para você que eu queria ir lá visitar e nós temos que marcar Vamos, mesmo, vamos né? sim. É às É sextas-feiras, muito não é legal. que você vai Tem todos os geralmente? dias. Esse negócio, Qualquer dia que quiserem. eu acho que é bacana, ô Baby, o trabalho voluntário, sabe? Porque eu tô vendo isso na política, né? Muito rápido eu consegui entrar, eu tô ali há um mês e eu já tenho, por exemplo, R$1 bilhão em emenda para mandar e eu tô escolhendo com muito carinho as instituições para onde eu vou mandar e tudo mais. Porque assim, parece para nós, você fala assim, R$1 milhão pensando no estado de São Paulo, você não faz nada. Mas você manda R$50 mil para uma ONG, você muda a realidade Muda a daquelas realidade. pessoas. É. Tem projetos que eu estou trabalhando, por exemplo, de bolsa de estudo para o aluno estudar fora.
Imagina o que é na vida de um jovem carente. Claro, ele tem que ter uma assiduidade na escola, uma boa pontuação, uma boa nota, Uhum. mas imagina o que é para você pegar um jovem de uma comunidade, um jovem carente da periferia de São Paulo, ou de alguma cidade pobre do interior, e mandar ele 6 meses para o Canadá para aprender francês e inglês. Você muda a vida das pessoas. Muda. Então a gente tem que aproveitar os nossos cargos, o nosso conhecimento, a nossa abrangência para de fato mudar a vida das Com pessoas. certeza. E até isso do Instagram também, porque quando você posta que faz essas coisas, querendo ou não, se influencia muita gente, né? Também, assim. Eu posto, né, Sim. quase todo dia. E eu recebo tanta mensagem, eu tenho pouco seguidor, mas eu recebo tanta mensagem, nossa, que bacana que você faz isso, eu comecei a fazer porque eu vi você fazendo, quero me dedicar aos outros. Então, além da gente estar fazendo um trabalho para os outros, que ajuda a gente também, ainda impacta a vida de outras pessoas que assistem. Então, Com só tem certeza. benefício nessa história, É. né? Então, se uma pessoa assistir, você conseguir mudar a cabeça de uma pessoa para melhor, já valeu a pena. É. É uma corrente do bem, né? Eu lembro que sim. quando a gente tinha um garçom no restaurante que a gente sempre vai aqui no Itaim, e ele era eleitor do Lula. E aí ele começou a seguir a Carlota no Instagram, ele viu que ela fazia um monte de trabalho comunitário, e ele falou pra ela, nossa, eu não sabia que pessoas que votavam no Bolsonaro eram Faziam pessoas isso. que faziam serviço comunitário e eram Olha que legais. visão. Então, assim, imagina que visão de torcida, né? É. Super. Não, aí super. chocou quando eu fui dormir no Movimento Sem Terra. É. Aí que falou, o que é isso? Essa direitista é. Você acredita que eu fiz isso? Como assim? Eu fui lá conhecer e foi aí que eu me convenci ainda mais de que a direita é a certa. O Movimento Sem Terra inteiro, que eu fui no assentamento, era inteiro bolsonarista. Em Tocantins, Tinha, né? Em Tocantins. Bandeira, nossa bandeira jamais será vermelha. Porque eu falava assim, o que é esse MST? Todo mundo usando boné, eu quero ver o que é isso. Tive a oportunidade de ir com o projeto Criança Feliz do governo até lá, fui, fiquei numa aldeia também, e todos eles falaram, hoje a gente tem dignidade. Antes, a gente invadia terra por terra. Então, eu não conseguia ter meu filho na escola, porque eu mudava de cidade, mudava de lugar. Eu plantava e não sabia se eu ia colher no dia seguinte, porque se o dono da fazenda me expulsasse, eu ia ter que ir pra outra. Então, era um trabalho que eu plantava, mas não colhia. Uhum. Agora, com o Bolsonaro, eu tenho a minha terra, o meu filho vai na mesma escola, eu fui na escola, é incrível a escola, os pais são super bacanas, eu tenho um lugar que eu posso frequentar, tenho as pessoas que eu já frequento, né, um clubinho, assim, uma comunidade mesmo. Sim. Eu tenho dignidade, eu planto, eu sei que eu vou colher, ninguém vai me tomar minha terra, então, pra gente é muito melhor estar com o Bolsonaro. Eu E falei, tem- então pronto, ninguém vai discutir mais comigo. Aí eu sento na Vila Madalena, vem um cara de boné, eu falo, meu filho, olha aqui, eu já fui lá, você já foi? Não sei nem Tenho o que é. fotos, Então, posso E provar. tem vários aspectos que são importantíssimos nisso daí que você está dizendo. Você está totalmente certo e que legal que você foi lá. Acho que as pessoas tinham que fazer isso, sair do Leblon, da Vila Madalena e ir lá visitar. É. O assentamento de terra ou a invasão de terra, como eles promovem, como a esquerda promove, traz um transtorno econômico muito grande, porque muitas fazendas, inclusive, que estão sendo invadidas hoje, né, no Abril Vermelho, aí, são Isso. produtivas, Uhum. traz uma insegurança jurídica para todo mundo, traz um problema ambiental, que é pauta da esquerda, o meio ambiente, tudo. Por quê? O cara invade terra, o produtor no Brasil, se é na região aqui de Mata Atlântica, ele tem que preservar 20% da fazenda dele. Se é na região da Amazônia, ele tem que preservar 80% da terra dele. Se você falar isso para um americano, ele fala, você tá louco que eu vou preservar 80% da minha terra? Eu vou arrancar tudo e vou produzir tudo. É. Então, o invasor que entra, ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado com o descarte de dejetos e tudo mais, ele mata os animais, ele maltrata, ele acaba com tudo que tem ali de produtivo. E tem um dado interessante, o governo Bolsonaro distribuiu 420 mil títulos de terra. A maioria, acho que mais de 90%, não tenho certeza, mas a grande maioria para mulheres. Isso é mais do que os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer juntos. Uhum. Então a esquerda usa a reforma agrária, o movimento, como massa de manobra, para justamente fazer pressão, invadir, etc. e tal. Enquanto a direita, de fato, em 4 anos de governo, promoveu a reforma agrária. Essa é a grande diferença entre o discurso da esquerda e a prática da direita. Totalmente. Mas é porque a isso. verdade é que esse MST é uma máfia, né? Porque quem manda no. Coitado das pessoas que você conheceu em Tocantins, eles estão embaixo da ladeira social do MST. Porque, por exemplo, o líder do MST tá indo pra China com o Lula, né? Pois é, um Essas coisas absurdo. todas, O MST não tem CNPJ. Por que não tem CNPJ? Porque não quer responsabilizar ninguém. Se fosse um movimento sério, por que não poderia ter um CNPJ, É um verdade. líder constituído? Nunca tinha pensado nisso. E depois, você sabe de quem é a maioria das terras improdutivas no Brasil? Da União.
Se o MST é governo agora, porque é governo, né? Foi na comitiva, apesar de não estar lá na lista oficial da comitiva, foi no avião Foi. com o Lula para a China. Se é governo, por que tem que invadir terra? Porque eles falam que invadem como instrumento de pressão para ter a reforma agrária. Ué, se nós governamos juntos, por que ele não vai lá e fala, Lula, olha, pega aqui as terras improdutivas do governo, da União, e distribui para essas famílias aqui? Por que tem que invadir terra, fazer o que fez? Invadiram o INCRA, a Embrapa, são referências mundiais em pesquisa, em tecnologia. Então, assim, é um discurso muito vazio e parabéns por ter ido lá ver que realmente a coisa é bem diferente, né? A prática é bem diferente da narrativa, né? Agora, Cíntia, quem que fala um português melhor, o Bolsonaro ou o Lula? Bolsonaro. Ah, é? O Bolsonaro, quando eu o entrevistei, ele me mostrou, inclusive, um artigo que ele escreveu. O Bolsonaro, ele escrevia, ainda escreve naturalmente, ele tem apreço pela língua portuguesa, ele gosta da língua portuguesa, sabe? O gostar no seu sentido, ele gosta, ele tem carinho pela língua portuguesa, tanto é que ele é um forte opositor ao dialeto não binário. Não dá para comparar o português do Bolsonaro com o português do Lula. Inclusive, o Bolsonaro usa muito a palavra questão, que as pessoas acham que está errada. A palavra questão, eu falo questão. Mas o questão, eu era articulista da Forbes, eu escrevi sobre isso. O artigo se chama A Questão do Presidente, é só digitar no Google, meu nome, Cíntia Chagas, A Questão do Presidente. A palavra questão pode ser pronunciada como questão. Há registro dos dois usos na língua portuguesa, registro formal por dicionários, tanto de questão quanto de questão. O Bolsonaro, ele erra pouco na língua portuguesa. Já o Lula, a gente não precisa nem comentar. Acerta pouco. Exatamente. Mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto e porém, os dois têm uma oratória muito boa. A do Lula é melhor do que a do Bolsonaro. Eu também acho. Oratória. Sim. A capacidade de convencimento. Carisma, assim, né? Além disso, muito para além do carisma, a oratória, ela tem a ver com técnicas verbais e não verbais que as pessoas utilizam para convencer o outro. Existe um dicionário de metáforas utilizadas pelo Lula. Qual que é o grande segredo do Lula, da oratória do Lula? São as metáforas. E o Lula é tão bom, mas tão bom, mas tão bom nas metáforas, que ele não só utiliza a metáfora, como também explica o que ele acabou de falar. Por exemplo, o Lula diz, salvar o Brasil agora é como retirar um paciente da UTI. Não se faz isso da noite para o dia. Então, o que ele faz? Ele cria uma relação metafórica ou comparativa e logo depois ele explica. Ou seja, o Lula mastiga a informação para que o outro a compreenda e é por isso que ele atinge um público tão vasto e popular. Esse é o Lula. O Bolsonaro já não faz isso. Qual que é a grande qualidade do Bolsonaro no quesito oratória, não língua portuguesa? É a sinceridade. O que cativa aliás, o veneno do Bolsonaro é, ao mesmo tempo, o antídoto. Exato. Porque se, por um lado, ele se elegeu por falar o que pensa, por outro lado, ele não se reelegeu por falar o que pensa. É verdade. Né? É totalmente isso. Totalmente. Agora, deixa eu só te elogiar rapidinho, porque eu sou super fã sua, porque... É tonta, né? Eu sou muito tonta, né? O jeito, né? Não, é só porque eu acho assim, a sua profissão é muito linda. Eu sempre quis ser professora desde pequena. Eu dou aula para essas crianças, né? Eu acho a profissão mais bonita que existe. E no Brasil tem muito isso de professor não ganhar dinheiro, não ser valorizado, de não sei o que, isso e aquilo. Então muita gente não faz isso. E você é tipo assim, um case de sucesso absurdo no Brasil. Eu sei que sucesso não é medido nem por dinheiro, nem por fama, apesar de você ter os dois bastante, né? Eu acho. Não sei. Mas, enfim. Mas eu queria te dar muito parabéns, porque você inovou, assim, a sua profissão de uma maneira completamente... como diz? Ai, fiquei nervosa até, que gente. fofa! De uma maneira super...
diferente mesmo, né? Que transformou, assim, a sua vida, né? Eu li que você vinha de uma situação e que hoje você tem outra, isso é muito legal. E eu achei muito criativa quando você começou a dar aula em balada. Eu só fiquei assim, nossa, essa mulher é, tipo, genial, ela é visionaríssima. Então, parabéns. Muito obrigada. Mas não foi uma questão de ser visionária. Foi uma questão muito mais relacionada à minha satisfação do que... Não foi uma estratégia. O sucesso que eu tenho hoje não é fruto de uma estratégia. Eu não fiz como a Anitta fez. Os meus colegas professores de português falam que eu sou a Anitta do português. Eu não fiz de forma estratégica. Eu criei o aulão na balada porque eu queria palco. Eu criei o aulão na balada para me divertir. Mas a entrada para o aulão era doação de alimento. Então tem a pegada também altruísta, de ajudar o próximo. Sim. Eu queria, mas egoisticamente falando, eu nunca cobrei por um aulão na balada. Enfim. Mas egoisticamente falando, eu fazia... Porque eu poderia fazer a revisão. O que aconteceu? Eu tinha um pré-vestibular de alunos que iam tentar medicina. Eu poderia fazer a revisão em um hotel. Porque eu queria dar uma aula só de revisão. Eram 12 turmas, 15 turmas. Então, para não ter de dar a mesma aula 15 vezes, porque a aula de revisão é extremamente cansativa para o professor, eu, no início, juntava esses alunos em uma sala de hotel. Mas aí eu achei aquilo muito chato. Eu queria me divertir, porque eu gosto de palco. Então, eu fui atrás disso. E o aulão na balada fez com que eu fosse capa do G1, fez com que eu fosse ao programa da Eliana. Não, o programa da Eliana foi o Instagram, em 2015. O Danilo Gentili. E aí a fama começou ali em 2015. Mas nunca foi assim, ela é visionária. Eu não me vejo dessa forma. Não, mas foi espontâneo, né? Eu me vejo como uma pessoa que não consegue dissociar, e esse é um grande problema meu, e ao mesmo tempo é uma coisa muito legal. Quem está comigo é que sofre. Eu não consigo dissociar o trabalho da diversão. Então, muitas vezes eu falo com o Lucas, mas que chata, a vida tá chata, tá chato. Por quê? Porque eu quero me divertir o tempo inteiro. E eu me divirto no palco. Mas tem uma... Não é um ditado, né? Mas se diz que se você fizer o que você gosta, você não precisa trabalhar nenhum dia, e que o dinheiro é consequência e tal. A Cíntia é bem um reflexo disso mesmo. Legal. E até é interessante porque algumas vezes aparecem algumas coisas que ela não quer fazer. Uma palestra, sei lá onde, sobre um assunto que não é do interesse dela, ou uma publicidade de alguma coisa, esses dias mesmo, né? Uma publicidade de alguma coisa, algum produto que não é nem o que ela não acredita. Já chegou um monte de produto, por exemplo, de maquiagem que ela adora, mas ela achou o produto ruim e não fez. Falou, devolve que eu não vou associar meu nome. Mas de coisas que ela não gosta mesmo. E aí eu sempre falo para ela, Cíntia, o trabalho não é só a diversão, você tem que fazer também, às vezes, o que você não gosta, que senão a gente tá um ferrado. Né? Há até uma certa infantilidade nessa minha postura, de ver a vida... Eu vejo a vida como algo que foi feito para que eu me divirta. Mas essa é a vida. É o que eu penso. Eu preciso ter o meu período aqui, ele precisa ser um período divertido. E é muito interessante que quando eu tinha esse meu pré-vestibular, e chegavam os períodos de férias, em julho e em dezembro, eu chorava. Até que em julho nem tanto, mas nem dezembro, porque eu tinha férias em novembro, o Enem sempre foi no início de novembro, enfim, ou no fim de outubro. Novembro inteiro, dezembro inteiro, janeiro inteiro. Eu tinha 3 meses de férias. Eu ficava deprimida, eu chorava, mas eu chorava, porque eu ia perder meu palco. E eu não dava aula, eu dava show. Acabava a aula, mesmo com o ar-condicionado no talo, você pode assistir a uma palestra minha, a mesma coisa. Mesmo com o ar-condicionado no talo, eu terminava a minha aula todos os dias, suando, transpirando. A sensação era de que... Tanto é que eu só dava aula de uma turma de 3 às 5, outra de 6 às 8. Eu não conseguia mais do que isso, eu perdia a voz. Porque era... Nossa, imagina então, que máximo. Como é que traduz assim? Sabe FOMO? Fear of Missing Out. É tipo a sensação que você tem que você... Sim. Eu queria ter vivido isso, Sim. Mas deve ser muito legal. Todo mundo tem, assim, né, um professor, uma história que mudou a vida, assim, né? Eu tenho vários professores que, nossa, eu falo, tipo, porque ele fez aquilo, eu senti que eu podia, ou alguma coisa aconteceu. Imagina quantas pessoas não têm isso por você, tipo, que demais. Hoje mesmo, um ex-aluno meu,
o Luca Porto é o nome dele. Ele me mandou mensagem, falou assim, você recebeu meu convite de formatura em medicina? Eu falei, recebi. E aí eu queria te agradecer tanto. Você fez Vários tanto por alunos, ela mim. tem que vários alunos que demais. procuram ela, que tem É. até alguns viraram Que amigos, legal, né? Sim, que tal. máximo. E no Instagram também, né? Seguidores, deve ter gente que também muda a vida através de alguma coisa. né? Aí agora falando dessa nova fase, eu tenho uma seguidora chamada Cláudia Souza. Ela era empregada doméstica. Vamos mandar um beijo pra Cláudia Souza, todo mundo. Cláudia Beijo, Cláudia Souza. Souza. Mas olha que história fantástica. Ela era empregada doméstica e ela começou a fazer o meu curso, o Fale Direito Brasil, que é esse curso que resolve a vida da pessoa gramaticalmente. Eu ensino ali o quê? O que é necessário para que você não passe vergonha. O uso do porquê, crase, vírgula e tal. E naquela época eu ainda conseguia ver os directs com certa facilidade. Então a gente começou a conversar. E ela passou em Direito Nossa. e está tentando fazer. Acho que já passou agora em um concurso público e já está tentando outro. E um dia ela foi à minha casa. A gente se conheceu e a gente já conversou por horas ao telefone. E eu criei uma amizade com ela. A Cláudia, ela é o meu termômetro. É o termômetro que eu tenho para medir a minha personalidade. Porque ela conhece a Cíntia Chagas raiz, aquela lá do início e tal. E eu tenho muito medo de me perder, de mim mesma. Então, de vez em quando, eu mando mensagem para a Cláudia. Eu falo, Cláudia, o que você achou disso que eu fiz? E daquilo? Que maravilhoso. legal, bonito, né? nossa. Mas em que sentido se perder? Por exemplo, no início eu não fazia tantas publicidades como Tá. eu faço hoje. Tem aumentado cada vez mais, graças a Deus. Existe uma coisa, isso para mim, tá? Eu posso estar muito errada, mas é o que eu penso da vida. As pessoas de sucesso são aquelas que mantiveram a raiz. Quando a gente se perde, acho que tudo se esvai. Então, o que me tornou uma pessoa conhecida, uma profissional conhecida? O fato de eu falar o que eu penso, o fato de eu me posicionar, o fato de eu colocar humor em tudo. E já houve, e o Lucas se posicionou veementemente contra isso, já houve pessoas, empresários, donos de agência, que me pediram para ser mais técnica. Então, em vez de falar, pelo amor de Deus, falar mal, pelo amor de Deus, esse dialeto não binário, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, eu deveria ter uma postura mais diplomática. Muro, mandaram ficar em cima do muro, É, entendeu? Tudo que a gente exato, odeia. Por quê? exato. Porque essa turma aí da lacração quer calar a voz da direita. A gente sabe como é que é. Então é assim, olha, Cíntia, veja bem, você falar bem do Bolsonaro não é uma boa pro seu público, não é uma boa para publicidade, você fazer campanha pro seu noivo, talvez não seja bom. Eu falei, olha, você faz o que você quiser, mas é o seguinte, você tinha lá, quantos seguidores você tinha quando você começou a falar mais de dialeto não binário, etc e tal? Eu tinha em 2020, novembro de 2020, eu tinha mais ou menos 300 mil seguidores. 300 mil seguidores. Ela explodiu defendendo pautas da direita, não só o dialeto não binário, mas vira e mexe falando, né, defendendo o governo Bolsonaro, criticando o que a esquerda prega, tudo, os progressistas em geral. Aí imagina, chegou a 1,5 milhão de seguidores quase, ou seja, quintuplicou a quantidade de seguidores praticamente. E são todos seguidores que vêm de um viés. Como é que chega um empresário do dia para noite e fala, olha, não fale mais, tudo? Eu falei, estão querendo te calar. Total. E prova é que ela cresce cada vez mais no Instagram, porque tem um público que tem essa demanda, né? Então certeza, não é todo mundo, esse papo de que, vamos lembrar de uma coisa aqui, considerando o resultado oficial das eleições, 1/3 dos eleitores votou no Lula. 1/3 votou no Bolsonaro, que a diferença foi de 1 milhão de votos, mais ou menos. A diferença é ínfima. Então, 1/3 votou no Lula, 1/3 votou no Bolsonaro, e 1/3 não votou. Então, o Lula não foi eleito pela maioria. Pelo contrário, a maioria não votou no Lula, ou votou no Bolsonaro, ou não votou em ninguém. Então, esse papo de que, o mundo não tem que ter esse negócio de direita, não tem que polarizar, é o escambau. A gente tem que polarizar sim. Porque a polarização não é nada mais do que você defender um lado em detrimento de outro. Tem o certo e o errado. Isso é polarizar. Você tem algum problema em polarizar e estar do lado certo? É assim que a gente polariza, ficando do lado certo. Antagonicamente
ao lado errado. Uhum. Então, esse negócio de que não polariza, não sei o quê. Não, e pra eu mim, acho que, assim, em termos, né, de mídia social, é ótimo, inclusive, você se posicionar, porque você seleciona muito mais se Agora eu vou posicionar, fazer né? As aqui pessoas que. O público, papel de né? advogado do É. diabo. Existe um outro lado aí. E é um lado no qual eu nunca vou cair, que é a pessoa que utiliza pautas da direita. Por exemplo, a pessoa cismou que é religiosa. Sim. Cismou que agora tudo é Deus. Aham. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu estou falando aqui, eu estou com duas pessoas na cabeça. O indivíduo não tem conteúdo de verdade. Uhum. Eu tenho uma conhecida que tem 2 milhões de seguidores, mais ou menos. Ela não tem conteúdo. Uhum. Mas o que ela fez? O que ela fez? Não, o que ela faz? Ela vai criando pautas de esquerda para polemizar e ganhar seguidores. Eu não vou dar mais dicas aqui, porque senão todo mundo vai sacar quem é. Mas, enfim, ela ganhou da noite para o dia, de alguma forma, 1 milhão de seguidores. Fomos até amigas, inclusive. Blá, blá, blá. Só que aí ela percebeu que ela não conseguiria se manter por muito tempo com essa quantidade de seguidores e o super engajamento dela. E o que ela fez? Ela começou a defender as pautas LGBTQIA+3/2145. Ela começou a falar do negro. Ou seja, eu olho para o Instagram dessa minha, digamos assim, ex-amiga, e ex-amiga tem hífen, que é para afastar. Eu olho para o Instagram dela e vejo uma pessoa completamente perdida. Então, o outro lado também existe, e as pessoas precisam tomar cuidado com isso, porque você está ali na rede social para oferecer algo de útil, e não para gerar engajamento a qualquer custo. Então, eu me policio para ter um Instagram de português, de oratória e de estilo de vida. Quando eu considero necessário, eu falo de política. Uhum. Porque eu sei também que existem pessoas que estão ali e que elas, às vezes, a pessoa nem liga para a política, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é nada, ela só quer ouvir regra de português. E essa é a minha função. Sim, totalmente. Bom, o nosso tempo está chegando. Ah, não, é sério? A gente até passou muito. Tô chocada. Vocês viram que horas são? São 4h45. Meu Deus. Mas, eu então tava vamos terminar com uma pergunta clichê, né? Apimentada? Não, apimentada, o que você acha? Eu ia falar Não, clichê, você falou apimentada. É porque mandaram muitas apimentadas. Qual era apimentada? Fala uma apimentada e fala uma clichê. Perguntaram se vocês... Tenho até vergonha de falar. Fala aí. Não, é que perguntaram se vocês transaram no primeiro encontro. Ele já respondeu isso. Já? Respondi na entrevista que eu dei pra você, inclusive, né? Sim. Não. E a Cíntia, quando a gente fala de conservadorismo, eu não sei, nem quero saber se é de verdade ou não, se era de verdade ou não esse conservadorismo dela, mas comigo foi, viu, minha filha? Me enrolou, foi do jeito que deve ser. Foi um negócio bem... Mas assim, eu pedi ela em namoro no primeiro encontro. Que isso? Foi. Vocês já se conheciam por Instagram? Foi assim, vou contar rapidinho, então, já que o nosso tempo já foi. A gente tinha um Conservatalk. Eu, Ricardo Salles, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Paulo Figueiredo, que fazia mediação, e cada semana a gente chamava chamava... Oi? Muito top. Não, é um Era Tinder legal, da né? direita, coloca a gente, então. Então, nós vamos voltar a fazer agora, com certeza vocês vão lá. Eba. A gente fazia, cada semana era um convidado, então foi Bia Kiss, foi Olavo de Carvalho, foi super legal, assim, cada semana era um convidado. E como a minha pauta era educação, a gente tinha um grupo e punha lá a lista de quem chamar, eu sempre punha a Cíntia Chagas na lista, educação, falar de língua portuguesa, tal. E aí, coincidentemente, ela chamou o Ricardo para ser entrevistado, porque ela também tinha um programa semanal de entrevista. Uhum. Quando ela chamou, eu falei, ministro, agora retribui, chama ela. E aí chamou, só que era online, cada um da sua casa era online. Aí a gente entrevistou ela, a gente a entrevistou, e depois disso trocamos Instagram e começamos a conversa. Aí demorou assim uns 2 meses, acho, porque conversamos uma vez, conversamos outra, ela me deu uma bola lá, eu nananã, e foi indo. E chamei ela para jantar, ela falou, vamos, semana que vem. Só que nisso a gente continuou conversando, e a gente ficou um dia no telefone 4 horas conversando, depois outro dia mais 2 horas conversando. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, a gente já se conhecia, parecia que era assim, legal. Um negócio de muito tempo. E aí a gente começou a namorar, tal, mas No primeiro dia já. No primeiro dia, no primeiro jantar.
Mas aí os próximos capítulos demoraram um pouco, mas tudo certo. Não sei se foi estratégia ou se é assim, mas deu certo, funcionou. Tá certo, é isso aí. É. Muito bem. E- Mas qual era a sua? A minha primeira pergunta ia ser se. É que ele já respondeu, que ele, na verdade, gostava da Cíntia antes até de conhecer ela, né? Queria trazer ela pro evento. Mas eu ia perguntar, quando que foi a primeira vez que você percebeu que você estava encantada pelo Lucas? Na conversa, antes de vê-lo. Antes do primeiro encontro. Eu não sei se ele tem noção do tanto que ele é incrivelmente inteligente. Eu não É sei. suspeita. Você não né? tem Não noção? sou. Ela é Não, suspeita porque eu pra posso. falar. Quer que eu fale defeito seu? Eu Não, falo. não precisa. Fala. Fala, vai, um defeito. Um Qual o defeito. pior defeito do deputado? Ele é mandão. É? Ele Mas é você mandão. também é. Não, Não? eu sou mandona? Só aparência, só. É. A Cíntia é um gatinho. É. Só se eu chamar ela de Elo, aí talvez ela É. fique brava, mas... Eu tô mais pra histérica do que pra mandona. Eu sou você, reativa, eu Aham. causo. Sim. Tem E que tal, eu causar, né? causo. Eu sou dramática, eu escorro na parede, sabe? Escorrer na parede. Com aquela música. And I didn't come here. É isso. Ele não, ele é mandão, mas enfim, para mim foi durante a conversa, porque ele é perspicaz. Não há problema que o Lucas não solucione. É uma coisa muito impressionante. Muito impressionante. Então queremos ver você como presidente para solucionar todos os problemas desse Brasil, Quem né? sabe um dia, né? Ele tem a Imagina. minha total A admiração. primeira dama eu já tenho, né? É, com O certeza. O caráter veio depois, porque você vai conhecendo, por exemplo. Eu achei bem interessante. Todo mundo convida o Lucas para ser padrinho do filho. Então, ele já pode ser uma boa pessoa, né? E tal. O caráter veio depois, mas o encantamento, ele foi Que massa. intelectual. Que legal. Demais, adorei. Ah, eu não queria parar de gravar, gente, sério. Mas tudo bem, a gente tem que ir. É. Agora a gente vai gravar um TikTok rapidinho antes. Tá bom. Com funk. Dancinha? Sim, vai ser uma Funk da dancinha. crase? Mas é isso, muito obrigada por terem participado. É. Espero que vocês voltem várias vezes ainda. Parabéns para vocês. Obrigada Obrigada. pelo convite. E vocês também são bastante perspicazes. Eu estava esperando a pergunta da onça, né? Tava ansiosa, mas não Ah, mas teve. é que a gente né? tá bem... Bom, a gente faz uma mocinha. individual, né, futuramente. E É, aí a gente faz boa, mais boa. focada na pessoa e faz uma pergunta difícil de Difícil. responder. Mas, gente, várias vezes que vocês terminaram as suas falas, eu tive vontade de bater palma. Eu também. Tipo palestra mesmo, né? Legal, Então vamos gente. bater palma, vai. É. Pra Pra esse vocês casal. também. Não, Pra pra esse todos. Porque, casal. de verdade, é o que eu Pra falei no todos. começo aqui. A gente acompanha o trabalho de vocês. Eu vi você indo lá. Você pegou até um barco, não foi? Pra ir lá pro 16 norte horas de e tal. Eu barco. acompanhei. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, assim, é ímpar mesmo. Não tem igual. E desde o comecinho, isso que a Cíntia falou de raiz, desde o comecinho que eu vim aqui, logo no começo, vocês mantêm a mesma essência. Vocês estão prontas desde o primeiro dia. É um negócio mesmo nato. É de vocês mesmo. Parabéns. Verdade. Vocês Que são bom. incríveis mesmo. Incríveis mesmo. Verdade. Fiquei muito contente que eles me chamaram pra voltar. E vai Espero ver voltar mais mais, vezes. né? Com Com certeza. certeza. Então é isso, pessoal. Fiquei com um beijo. Mandei esse vídeo pra todas as pessoas que vocês conhecem. Deixa porque- seu like nos comentários E e nos vemos na próxima.